Fala aí galera, beleza? Jorge no canal novo, seu mesmo mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo que seria um compilado, onde eu vou comentar aqui a respeito das principais conquistas de Gunther na WWE. Antes de começar, claro, gostaria de vocês deixarem seu like no vídeo. E você que não é no canal, se inscreva. Vamos começar falando aí um pouquinho a respeito do Gunther antes dele vir para a WWE. Voltando para a época de Walter, que ele tinha o nome de Walter e ele lutava nas indies. Eu já conheci ele bem antes dele vir para a WWE e o seu primeiro combate que eu assisti foi Gunther vs Zack Sabre Jr. vs Travis Banks. Esse combate é válido pelo cinturão de campeão da internet. E ironicamente, esse primeiro combate que eu vi do Walter, ele simplesmente dominou. O Travis Banks e o Zack Sabre Jr. se uniram ali várias vezes para bater de frente com ele, mas ele bateu nos dois e ainda saiu como campeão desse combate triplo. E na mais dentro eu achei outros combates dele, como por exemplo Walter contra o Will Ospreay, é outro combate que eu recomendo bastante para vocês, entre outros. Mas esses dois são os principais dele que eu assisti no tempo que ele estava nas indies. E nessa época eu até comentei, se esse cara aí vier para a WWE, vai ocorrer que ele vai dominar. E eu acabei meio que prevendo o futuro, porque um mês depois que eu falei isso, o Walter assinou pela WWE, fazendo sua estreia encarando o campeão do NXT da época, que no caso era o Pete Dunne. E daí em pouco tempo o Walter ganhou o cinturão de campeão do NXT UK e ele quebrou o recorde, né, com esse reinado aí desse título. Um deles foi que o Walter ele fez aí várias 5-star com esse título. Ele, se não me falha a memória, foi o campeão do NXT UK que mais fez 5-star aí, né? Ele fez a primeira delas com o Tyler Bate, que ganhou 5.25 estrelas, e duas com o Dragunov, uma com 5 estrelas e outra com 5.25 estrelas. E sem contar que o Walter levou o nível do NXT UK a um nível ali que o NXT UK ficou extremamente conhecido. Porque o Walter nessa época aí, além dele atingir o maior reinado pelo cinturão de campeão do NXT UK, que no caso foi o reinado de 870 dias, reinado esse que no caso não foi batido por ninguém no NXT UK, então ele fica aí marcado como o maior campeão. Ele também na época chegou a ser o maior campeão da era moderna, ultrapassando reinados aí como por exemplo o da Kylie Ray pro cinturão de campeã feminina, que estava ali longo, até do Roman Reigns na época ali, que estava ali já dominante, mas o Walter ainda estava ali no topo. Então bateu recordes nessa época e depois aí ele acabou perdendo para o Dragunov, o cinturão de campeão do NXT UK. E no caso esse aí foi o combate deles dois que pegou 5.25 estrelas. Mas dentro ele foi ali para o NXT normal, que na época estava como NXT 2.0. E acabou que o Walter nesse NXT normal teve a mudança dele de nome, né, de Walter para Gunther. Ele ficou pouco tempo, ficou assim um certo tempo fazendo umas lutinhas. Mas destacar uma luta ali que ele teve contra o Roderick Strong, que pegou 4 estrelas. Mas dentro ele desafiou ali o campeão do NXT, que no caso era o Bron Breakker. Ele perdeu e mais adiante subiu para o main roster. E no caso a brand que ele foi o SmackDown. E em pouco tempo o Gunther ele acabou ali por vencer o cinturão de campeão intercontinental. E com esse título ele acabou quebrando recordes. Um desses recordes aí que ele quebrou foi que ele se tornou o wrestler com mais 5-stars na WWE. Porque como campeão intercontinental ele fez duas 5-stars no main roster. Uma delas com o Sheamus, que foi no Clash at the Castle, que ganhou 5 estrelas. E a outra delas foi o combate triplo, que era Gunther, Sheamus e Drew McIntyre, que ocorreu na WrestleMania e ganhou 5 estrelas. Vai ressaltar também que o Gunther reteu seu cinturão em ambas ocasiões. Na segunda ocasião que eu citei, que foi o combate triplo, foi até mais interessante na minha concepção, porque foi uma vitória que ele teve no WrestleMania. E querendo ou não, você vencer na WrestleMania é bastante interessante para sua carreira, né? E sem contar que Gunther ele quebrou o recorde, inclusive em Royal Rumble. Ele se tornou ali um dos wrestlers que passou mais tempo no Royal Rumble, visto que ele foi um dos primeiros ali a entrar. Essa aí na minha concepção são as principais conquistas do Gunther na WWE. Alguns podem até citar outras conquistas aí que ele chegou a ter quando estava ali no começo do reinado do título intercontinental, quando ele estava no NXT UK ainda. Mas na minha concepção essas foram as principais conquistas dele. Lembrando que, olha só que interessante, o Gunther, como eu falei lá pro começo, quando ele estava com o campeão do NXT UK, ele atingiu o maior reinado da era moderna. Ironicamente, quem ultrapassou o Gunther foi o Roman Reigns. E eu digo assim, de forma irônica, porque não foi qualquer um que passou o Gunther, né? Foi o Roman Reigns. Ou seja, pode ser o nível do cara. Para alguém ultrapassar o reinado dele, precisou de um cara extremamente apelão. Eu acho que o maior apelão da realidade aí, que seria o Roman Reigns, né? Então, para você ver o nível do Gunther.